Hoje a gente vai ler um trechinho do Zohar que traz uma cena extremamente simbólica, um tanto apocalíptica, e claro, como sempre, a gente vai ver o que isso significa, como é que isso se aplica na nossa vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Bealoterra, hoje focando nos parágrafos de 105 a 108 do Zohar, 10º ano de leitura. E o Zohar está trazendo uma imagem que remete a algumas coisas do livro de Daniel, que aliás, confesso aqui, para mim é um dos livros mais difíceis de toda a Bíblia, né? Um dos livros que eu mais tenho dificuldade de ler e de compreender. E basicamente a cena que o Zohar descreve é o seguinte: você tem leões espirituais, né, não são leões físicos, que estão rugindo nos céus. Quando eles rugem, eles fazem o firmamento inteiro tremer, diz o texto. Aí o Zohar menciona um rio de fogo, né, muito conhecido na tradição cabalística, mencionado pelo Daniel, que se chama Nahar Dinur, o rio Dinur. Esse rio começa a borbulhar, ele começa a ficar ainda mais quente quando esses leões rugem. Os anjos que estão ali começam a suar diante da luz divina, e basicamente a cena toda tem um grito de assim, chegou a hora do julgamento, né? Chegou a hora da verdade. Por isso que eu falei que ela é uma cena com esse caráter apocalíptico, como se tivesse chegado a hora do que alguns chamam o juízo final, né? Agora, como eu disse, vamos analisar o que isso simboliza, né? O que isso quer dizer na nossa vida. Então vamos começar talvez com a figura do leão, que obviamente, como eu falei, não é um animal só, né? O leão na Kabbalah, ele representa a Gevurah, a energia do julgamento, a energia da disciplina, a energia de separação entre o que é puro e o que não é, né? E esses leões, então, celestiais, vão simbolizar aquelas forças em nós, aquelas forças, pode ser fora de nós também, mas aquelas forças que nos despertam a força. Talvez falando em português, esses leões representam assim, um momento quando a vida ruge. O que significa quando a vida ruge? Quando algo abala a nossa estrutura interna e me chama a agir com força. Em geral, a Kabbalah vai dizer que isso é quando a alma é confrontada com a sua própria verdade, né? E não dá mais pra gente fugir. Sabe quando cai assim uma ficha, você percebe a situação e agora você não consegue mais se enganar, ficar com um joguinho, você é chamado a ser verdadeiro. Então esse rugido do leão, ele representa um aviso espiritual, né? Do tipo, olha para as coisas como elas são. Desperta, acorda, para de viver no teu sono, fingindo, imaginando, né? Vai fazer alguma coisa, porque a realidade é essa. Aliás, é por isso que o leão ruge e o céu treme, né? Porque simbolicamente esse céu representa, na verdade nem é céu, é firmamento, perceba o nome, né? Firmamento, da firmeza, é a ordem da nossa vida. Que geralmente está estável, mas ela começa a rugir, ela começa a tremer, desculpe, não a rugir, ela começa a ruir, talvez, né? Então, eu estou falando de um momento em que a ordem da minha vida, que até então estava bem estabilizada, bem fixa, me dando firmeza, começa a ficar bamba. Então eu preciso reavaliar. E muitas vezes, como é que faço essa reavaliação? Essa reavaliação é acompanhada de dor, é de ruído, né? Ou muitas vezes é a dor e o ruído que fazem a reavaliação, e aí a gente realmente muda, tá? E aí, um terceiro elemento que aparece é o rio de fogo, o Nahar Dinur, que é um símbolo fortíssimo, né, como eu falei, da tradição cabalística, do livro de Daniel, que aparece como um rio que sai debaixo do próprio trono de Deus, né? Mas o Zohar adiciona uma informação e diz que ele se forma do suor dos anjos. Os anjos estão suando com essa imagem que eles estão vendo e o próprio suor que escorre ajuda a formar o rio Dinur. Então, o que esse suor pode representar, né? A incapacidade das criaturas espirituais suportar a intensidade da luz divina. Esses anjos estão vendo algo tão grande para eles que eles começam a suar. Não conseguem mais suportar. E isso forma esse rio Dinur. Então o que isso ensina pra gente, trocando em miúdos, né? Que o julgamento e o sofrimento, ao contrário do que muita gente pensa, não vem do mal, vem da força da luz, tá? O julgamento, por mais difícil que seja, a gente não tem que atribuir a uma entidade negativa. A Kabbalah diz que todos os julgamentos estão vindo de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade com isso, por quê? Porque a gente tem aquela imagem de Deus amoroso, de Deus bondoso. Mas o Zohar está mostrando que não, Deus também tem esse lado de julgamento, né? E aí, muitas vezes, essa força de julgamento que vem de Deus, eu ainda não consigo absorver. Pode ser algo que é difícil para mim compreender, né?
para eu compreender, desculpe, pode ser que seja difícil de eu adunar com aquilo na minha vida. Então esse fogo queima, tá? Mas eu diria aqui que não é um fogo que queima para destruir. Aqui é o simbolismo daquele fogo que purifica, que transmuta, né? Então aqui a gente está falando de, depois que o leão ruge, o céu começa a tremer, surge esse fogo que aumenta o calor, é porque tudo aquilo que é mentiroso em nós começa a ser dissolvido. Ou tudo aquilo que não é necessariamente mentiroso, mas que está sobrando, que é excesso, esse fogo começa a consumir. Pode ser o orgulho, pode ser mentiras, podem ser máscaras, né? Podem ser comportamentos que não cabem mais naquele momento de vida. E aí, isso acontece para quê? Para que a alma possa emergir mais leve, para que a alma possa ser mais sincera, para que a alma possa ficar mais pronta para se unir ao que é verdadeiro. Tá? Então perceba que esses símbolos celestiais, na verdade, estão falando da nossa vida, daqui e agora. Né? Talvez resumindo, os leões são chamados da vida, né? São momentos críticos da nossa vida, em que tudo parece estar desabando. O rugido é justamente essa dor que desperta, algum chacoalhar que me faz ter que agir, né? Porque às vezes eu preciso ser abalado para lembrar de alguma coisa. O céu tremendo é quando eu começo a perder a minha firmeza, a minha estabilidade, e o rio de fogo é o próprio processo. Né? Que queima, que transmuta, que pode vir com calor excessivo, que eu não consigo suportar, mas que no fundo está eliminando coisas boas. Tá? Então, basicamente, o Zohar está falando que essa cena que pareceria de um juízo final, coletivo, apocalíptico, na verdade pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer momento da vida, individualmente. Né? E que quando nós estamos passando por um momento difícil, talvez ajude a lembrar que isso pode ser um julgamento divino. Né? Não ficar achando que é um outro ser, como eu falei, ou alguma outra coisa. Não ficar achando que eu necessariamente vou ser eliminado. Né? Eu estou sendo transmutado. Tá? Eu estou tendo todo esse abalo, vamos chamar assim, para que eu encontre o meu próprio eixo. Para que eu encontre a minha própria verdade, quem eu sou. Né? É quase que, eu diria talvez assim, quando você percebe que esse rio de Nur, esse rio de fogo está correndo, não fuja do rio. Sem medo, entre nesse rio. E você vai sair desse rio transformado, com a alma mais liberta. Um bom dia a todos e tudo de bom.